Há dias em que fico diante do espelho e me pergunto por que meu corpo sempre volta ao ponto de onde eu tanto me esforcei para sair. Eu me obrigo a fazer dietas, conto calorias, começo cheia de esperança e mesmo assim acabo no mesmo ciclo de perda, recaída e culpa. E, em silêncio, me pergunto se talvez haja algo de errado comigo, enquanto sinto minha força de vontade desmoronar, apesar do quanto anseio por leveza. Você conhece esse momento em que se pergunta por que todo o seu esforço não é suficiente? E o mais surpreendente não é culpa sua. Seu corpo nunca foi feito para permanecer magro, mas para manter você vivo. Assim que você perde peso, seu cérebro reage como se houvesse perigo. O metabolismo diminui, a fome aumenta e tudo em você tenta trazê-lo de volta para a segurança. Não é a sua força de vontade que fracassa, mas um mecanismo ancestral, muito mais forte do que qualquer dieta. Quando observo mais de perto, percebo como meu corpo reage de forma precisa à mudança. Ele não faz nada errado. Há centenas de milhares de anos, ele está treinado para reconhecer imediatamente qualquer ameaça de falta de alimento. Assim que como menos, um alarme silencioso começa ao fundo. Meu metabolismo desacelera, como um interruptor de luz sendo diminuído, e hormônios que aumentam a fome assumem o controle. Para o meu corpo, um déficit calórico não significa autodesenvolvimento, mas sobrevivência. Ele não entende corpo de verão, só reconhece perigo. Às vezes me vejo como um pequeno Stickman preso entre duas forças, meu desejo de mudança e os velhos mecanismos de proteção do meu cérebro. Enquanto tento ser disciplinado, esse mecanismo me puxa de volta sem que eu perceba. E cada fracasso parece como se eu fosse o problema, embora seja apenas uma reação natural. No Japão, porém, cresce-se em um ritmo totalmente diferente. Lá, não se trabalha contra o corpo, mas com ele. As crianças aprendem cedo o sabor dos alimentos não processados, de modo que suas preferências não são moldadas pelo açúcar, mas por sabores simples e reais. O corpo não é forçado a uma luta, mas guiado suavemente em uma direção que ele consegue aceitar. Até a forma de comer, devagar, em pequenas porções, com horários definidos, acalma os sinais internos, em vez de sobrecarregá-los. E ao perceber isso, eu entendo, nunca foi fraqueza quando eu recaía. Foi o meu corpo tentando me proteger, mesmo que eu tenha interpretado errado. Quando compreendi essa relação, senti pela primeira vez um estranho alívio. Eu não era o problema. Nunca fui fraco de vontade, nunca indisciplinado, nunca insuficiente. Eu apenas havia lutado contra um sistema que é mais forte e mais antigo do que qualquer resolução que eu já tenha feito. Meu corpo não me sabotou, ele me protegeu. E de repente, algo dentro de mim mudou. Talvez eu não precise mais me forçar. Talvez eu não precise travar uma guerra contra mim mesmo, mas criar um ambiente que trabalhe a meu favor. E se não se tratar de lutar mais forte, mas de estruturar melhor, como fazem as pessoas no Japão, quando deixei de me ver como um adversário, percebi que precisava de um novo sistema. Não um sistema que me obrigasse, mas um que me guiasse. Os japoneses fazem exatamente isso. Eles moldam o ambiente de forma que o corpo não precise lutar. E quanto mais eu observava esses pequenos hábitos, mais entendia que a mudança não acontece em grandes saltos, mas em movimentos suaves e repetidos que o meu cérebro reconhece como seguros. O primeiro hábito que adotei foi a forma como compreendo o sabor. No Japão, as crianças aprendem desde cedo como os alimentos de verdade realmente têm gosto. Eu imaginava meu pequeno Stickman segurando um doce processado em uma mão e uma fruta fresca na outra. No início, ele escolhia o natural com hesitação, mas a cada repetição percebia que seu corpo reagia com mais calma. Comecei trocando apenas um item processado por semana, e com o tempo, notei meu desejo mudar aos poucos, sem pressão, sem luta. Um segundo passo foi redefinir a ideia de praticidade. Por muito tempo, acreditei que rápido significava automaticamente não saudável. Mas no Japão acontece o contrário. Lá, meu Stickman está diante de uma pequena loja e escolhe uma tigela de arroz com peixe em vez de um lanche gorduroso, e de repente compreendi. Não fracasso na disciplina, mas no ambiente. Então tornei mais fácil para mim fazer boas escolhas, deixei opções saudáveis sempre à vista, retirei tentações do meu campo de visão e senti meu corpo resistir menos. Depois, aprendi o que significa comer apenas até 80% da saciedade. Uma tigela pequena, um momento calmo, uma respiração entre as mordidas. No começo, parecia estranho, quase incompleto. Mas aos poucos percebi como meu corpo ficava mais leve, como minha digestão trabalhava de forma mais tranquila e como minha mente permanecia mais clara. Meu Stickman sentava-se diante de uma pequena mesa, dava mordidas menores e esperava até que seu corpo enviasse o sinal que eu tantas vezes ignorara. Outro passo foi a relação com o açúcar. Os japoneses precisam de menos doçura porque suas papilas gustativas nunca são sobrecarregadas. Eu imaginava meu Stickman observando um minúsculo doce japonês, bonito e minimalista, e como ele parecia satisfeito, mesmo com uma quantidade tão pequena. Quanto mais eu reduzia o açúcar, mais sensível meu paladar se tornava. Coisas que antes pareciam normais passaram a ter um gosto exageradamente doce. E pela primeira vez, senti que não estava renunciando a nada. Meu corpo apenas estava aprendendo a distinguir melhor. Meu ritmo alimentar também ganhou estrutura. Voltei a me sentar à mesa em horários fixos, como fazem milhões de pessoas no Japão. Café da manhã antes das 9, almoço antes da 1, jantar antes das 8.
Meu Stickman seguia essa ordem sutil, e eu percebia como minha fome ficava mais previsível. Os ataques caóticos de apetite à noite começaram a desaparecer. Meu corpo adorou esse ritmo, porque ele significava segurança. Depois, comecei a ver o movimento de outra forma. Não como obrigação, não como um plano rigoroso, mas como uma extensão natural do meu dia. Caminhei mais, subi escadas com mais frequência, movi-me entre as tarefas. Meu Stickman pulava, corria, girava. Não para queimar calorias, mas para viver uma vida em movimento. E a cada pequeno passo, eu me sentia menos alguém que se esforça e mais alguém que simplesmente vive. Por fim, aprendi a comer devagar, cada refeição como uma pequena cerimônia. Sem celular, sem multitarefa. Só eu, minha respiração e a comida diante de mim. Meu Stickman segurava os hashes com calma, levava cada mordida com cuidado, e de repente percebi quanto menos eu precisava para me sentir saciado. Quanto mais profundamente compreendi esses hábitos, mais clara se tornou uma verdade. Eu não preciso me superar. Eu só preciso me alinhar novamente. Não por meio de grandes mudanças, mas por passos suaves e repetidos, que o meu corpo consiga aceitar. Exatamente como fazem as pessoas no Japão. Quando olho para trás, reconheço quantas vezes caí nas mesmas armadilhas. Uma delas foi a expectativa de que as mudanças precisassem ser visíveis imediatamente. Assim que eu não via resultados rápidos, acreditava que tudo havia sido em vão e voltava aos velhos padrões. Outra armadilha foi tentar transformar toda a minha vida de uma só vez. Eu assumia compromissos demais, perdia o controle e me sentia esmagado pelas minhas próprias exigências. Muitas vezes também deixei que meu ambiente me conduzisse sem perceber o quanto ele influenciava minhas decisões. Só quando comecei a valorizar os pequenos passos e modificar silenciosamente minhas condições é que meu corpo encontrou a calma de que precisava. Quanto mais sigo por esse caminho, mais claramente percebo que a mudança não nasce da força, mas da suavidade. Você não precisa provar nada, nem a si mesmo, nem a qualquer outra pessoa. Você está apenas reaprendendo como seu corpo funciona, e isso leva tempo. Está tudo bem tropeçar, recair, perguntar-se se realmente está avançando. Nada disso significa que você falhou. Seu corpo está se ajustando, sua mente está se abrindo e cada pequeno passo conta. Você não precisa ser perfeito. 1% por dia já é suficiente. E você já está a caminho. Hoje, já não me vejo como alguém que tenta desesperadamente ser melhor. Reconheço que já sou alguém em crescimento, passo a passo, de um jeito silencioso e constante. Meu corpo e minha mente não estão lutando um contra o outro. Eles apenas estão reencontrando seu próprio ritmo. E talvez isso também valha para você. Você não está em busca de uma nova identidade. Você está apenas retornando à versão de si mesmo que sempre existiu dentro de você. Se este caminho lhe trouxe algo de valor, continue caminhando comigo, para que possamos aprender juntos como a mudança pode se tornar leve.